Olá, é um prazer mais uma vez poder estarmos juntos. Continuamos estudando o Sermão da Montanha e aprendendo lições preciosas. Então, eu quero convidar você a tomar a sua Bíblia, o seu aplicativo de celular, e eu quero ir direto para o Evangelho de Mateus, no capítulo 7. Nós estamos aprendendo com Jesus através das suas parábolas. E hoje nós vamos tratar de uma e o assunto é muito importante. Então eu quero orar, eu quero pedir que você realmente dê atenção. Eu quero ser claro, objetivo, não quero demorar nesta ministração, mas ela fala da edificação da nossa casa espiritual. Deus habita em nós. Então, Jesus usa uma parábola de dois construtores. Então, nós vamos aprender através desta parábola aquilo que ele quer nos ensinar, nos mostrar como nós devemos edificar a nossa casa espiritual. Então, eu quero que você abra em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 7. Eu quero citar alguns versículos aqui que são importantes, mas só citar até chegar nesta parábola. Então, nesse capítulo 7, Jesus está dando algumas orientações, na verdade importantes, e ele já começa dizendo que nós não devemos julgar as pessoas. Por quê? Porque na mesma medida em que você julgar alguém, você vai ser julgado. Então, muito cuidado com os seus julgamentos. Isso serve para mim também, né? E ele fala, muitas vezes você está observando, vendo um cisco no olho do seu irmão, mas não consegue enxergar a trave, a tábua no seu próprio. Então, a orientação de Jesus é que nós devemos primeiro tirar a trave, a tábua do nosso olho, para então poder querer, mas não devemos tirar o cisco do olho do nosso irmão. Então, importante. Outra coisa importante, um fundamento, Jesus ele diz aqui, pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e a porta vai se abrir. E ele repete, ele diz, porque todo que pede, repete, né? Todo que busca, acha, encontra, e todo que bate, a porta se abre. E ele faz um comparativo de um pai que, quando um filho está faminto, não vai dar um escorpião ou uma serpente como alimento. E se nós, que somos por natureza maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial para cada um de nós. E, principalmente, ele fala que nós precisamos entrar pela porta que é estreita. A porta que leva à salvação é estreita, o caminho apertado, não é fácil. Agora, a porta e o caminho que leva à perdição eterna é bem ampla, é bem fácil, né? Então, são escolhas que nós precisamos fazer na nossa vida. Mas ele diz também algo que é interessante, que pelos frutos nós vamos conhecer uma árvore. Então, nós conhecemos uma pessoa também pelos frutos, por aquilo que ela vive, a forma com que ela faz, que ela pratica, enfim. Então, nós não devemos julgar, mas nós conhecemos o caráter de uma pessoa pelos frutos que ela dá, assim como uma árvore. E Jesus faz um comparativo, ele diz, olha, árvore boa dá bom fruto, árvore ruim dá fruto ruim. Então,
a questão não é a aparência, é aqui dentro. Então, muito cuidado, né? E aí, no 22 ele diz assim, porque vai chegar um dia de um julgamento final, do juízo final, quando Jesus vai voltar para levar aqueles que são seus, né? E aí vai haver um julgamento de todos, né? E aí, nesse dia, naquele dia, que ainda é futuro, nós não sabemos quando Jesus vai voltar. Pode ser semana que vem, cuidado, mês que vem, o ano que vem, daqui 10, 100 anos, não importa, ele virá para nos buscar. Então, naquele dia não adianta chegar para Jesus e falar, Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome expulsamos demônio, em teu nome fizemos muitas maravilhas, milagres, né? Então, lhes declararei, eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós trabalhadores da iniquidade. E ele entra no versículo 24, acompanhem comigo, agora nesta parábola dos dois fundamentos. Preste muita atenção, mas não para olhar para as outras pessoas, mas para si mesmo, para ver como você está diante desta palavra do Senhor Jesus. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, vamos lá, todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha. Desceu chuva, vieram as inundações, os ventos sopraram e golpearam contra aquela casa, mas ela não caiu porque estava fundada sobre a rocha. E aquele que ouve, olha que interessante, primeiro ele pergunta, ele fala do homem sábio que escuta. Agora ele vai falar sobre aquele que ouve. Eu já falei sobre isso, mas daqui a pouquinho nós vamos ver a diferença. Mas aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei a um homem insensato, tolo, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e vieram os ventos, né, as inundações, e golpearam aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua ruína. Grande foi a sua ruína. Então, nós vemos aqui dois tipos de construção. O projeto é o mesmo, a construção de uma casa. A grande questão aqui é sobre qual alicerce, sobre qual fundamento. E Jesus está fazendo essa comparação, falando numa fundação, numa base, num alicerce, né? Sobre qual? Rocha ou areia, né? E é interessante isso porque há muitos anos atrás eu trabalhei numa construtora e que vendia prédios, apartamentos, lojas comerciais na planta. Então é um sistema que um grupo, fecha-se um grupo e mensalmente aquele grupo paga uma mensalidade proposta, né? No meio do caminho tem alguns balões que eles chamam, injetar uma quantidade maior de dinheiro, mas normalmente uma mensalidade, né? Começa-se um caixa e daí começa-se a construção, né?
E é bem mais barato do que comprar um apartamento, né, no convencional, construído, pronto, à vista ou financiado por um banco, enfim. Mas o que que acontece? Neste processo, como a injeção de dinheiro é menor do que o que seria preciso para construir de uma maneira mais rápida, mas é uma maneira, é um investimento se você não tiver muita pressa, porque eu lembro o prazo era 48 meses, 4 anos, mas às vezes se levava 6, 7, 8 anos, justamente pela injeção de capital pequena, né, nesta forma de construção. Mas o que que eu queria chamar a atenção? Nos primeiros meses, todo o dinheiro injetado era aplicado na fundação. E ninguém via nada. Por quê? Porque ia para o buraco, literalmente. Fazia-se as brocas para se fazer o alicerce, o fundamento daquela construção. E dependendo do tipo de construção, ali pelo menos 40% de todo o concreto necessário na obra da construção daqueles apartamentos é enterrado no alicerce. Então, muitos no meio do caminho desistem, porque vai lá 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 7 meses, 8 meses, às vezes quase um ano de investimento e não aparece nada, porque tudo vai no alicerce, porque sem um bom alicerce não se levanta um prédio. Depois disso, aí a hora que começa o primeiro andar, segundo, aí a coisa vai embora. Mas a importância de um alicerce. Então, a construção aqui é a mesma, o projeto é o mesmo, só que nós temos 2 construtores aqui, né? Um sábio e um tolo. Então, Jesus faz esta comparação, mas na verdade, aqui Jesus queria ensinar sobre, né, a questão da nossa própria vida, como nós estamos edificando, né, de maneira sábia ou tola. Aqui a construção é a nossa casa espiritual. Então ele está falando do nosso estado moral e espiritual. Então ele faz uma comparação. Quem é o sábio? O sábio é aquele que escuta. Não é o que ouve. Por quê? Embora, se você for olhar no dicionário, as 2 palavras, escutar e ouvir, venham até como sinônimo, na verdade é uma diferença. O ouvir, né, está ligado ao nosso ouvido, ao sistema auditivo, né? E ele, né, ele é involuntário. Você vai ouvir um barulho, alguém falando, a não ser que você arrume uma maneira, tape os ouvidos, aí só assim. Mas o ouvir, né, ele é independente da vontade da pessoa. Se alguém fizer um barulho, alguém vem e fala, né? Mas então o ouvir está ligado ao sentido, né, da audição, é involuntário. Agora, escutar, você vê que o sábio escuta e o tolo ouve. Então, qual a diferença? Todo aquele que escuta, no original grego, o escutar é upakova, é ouvir como se fosse uma ordem, é dar atenção, é prestar atenção, num sentido de aprender, de receber aquilo que a pessoa está escutando. Então, é diferente. Então, o sábio escuta, ele dá atenção, ele entende
que ele precisa aprender aquilo e tornar prático. Olha que Jesus ele fala: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica. O escutar é nesse sentido, é de praticar aquilo que está sendo ouvido. Então, esse é sábio. E Jesus compara ele a alguém que edifica sua casa sobre a rocha, um bom alicerce. Na realidade, rocha aqui, né, identifica Jesus, as palavras de Jesus, os ensinamentos de Jesus, os mandamentos de Jesus. Então ele está falando, aquele que escuta e pratica, eu vou comparar ele a um homem sábio que constrói a sua casa espiritual, a sua vida moral e espiritual sobre a rocha, sobre o alicerce que é Cristo, sobre o alicerce que é a palavra de Deus, as minhas palavras. Então, olha como isto é importante, né? Tiago, se você for ver lá, Tiago, ele fala que aquele que ouve e não pratica é tolo também, está se enganando. Por quê? Porque o grande propósito da palavra de Deus é nos ensinar, é nos orientar, é nos conduzir, é nos mostrar como que deve ser a nossa vida, como que nós devemos agir, pensar, reagir. Tudo, existe um padrão para o cristão, a palavra de Deus. Isto daqui, ó, nos dá o norte, nos mostra o caminho. Isto daqui é a bula do fabricante, né? Aqui nós temos toda a orientação que nós, que eu, que você precisamos para edificar a nossa vida de uma maneira correta, coerente. Então, Jesus usa uma parábola para mostrar isto. Então, o sábio edifica sobre um bom alicerce, a palavra de Deus, sobre Cristo. Ele é a rocha. E não precisa ser engenheiro, né, para entender que uma casa, que uma edificação é edificada sobre uma rocha, né, ela vai ficar muito mais firme e segura. Né? Eu já vi muita casa, principalmente no litoral, né, em que a pessoa utiliza até algumas rochas do terreno, né, como base, como alicerce para a sua construção. Ainda mais na praia, né, onde existe areia e um risco grande quando nós construímos. Tem como? Tem, eu acho que tem. Mas uma edificação comum, normal, né, simples, de uma casa, que não seja de andar, né, é um alicerce simples, é uma base simples, mas ela é importante e ela deve ser conforme o terreno. Então, este é o cuidado, porque são dois projetos, os projetos são os mesmos, né? O que muda? O terreno. O terreno. Nós não somos iguais, né? Então, nós precisamos entender isso. Cada um tem sua própria limitação. Cada um tem as suas áreas de fraqueza que precisam ser trabalhadas. Precisam ser trabalhadas, né? Então, o bom alicerce é a palavra de Deus. Então, prudente é o que constrói, né, sobre este alicerce, a palavra de Deus, sobre Cristo, né? Por quê? Porque aqui quando ele fala de chuva, né, tempestade, inundações, ventos,
né, que deram contra esta casa não conseguiram derrubá-la, né? Nós podemos dizer aqui que estas chuva, a tempestade, as inundações, os furacões, né, são as adversidades da vida, são situações contrárias que todos nós vamos enfrentar. Todos nós vamos enfrentar. Então, né, e um outro símbolo aqui também, nós podemos entender que a edificação, né, da nossa vida espiritual, moral, por que ela é necessária? Porque, como eu disse, vai haver um julgamento final. E a ira de Deus também muitas vezes ilustrada com uma tempestade, com um vento forte. Ao longo das Escrituras nós vamos encontrar isso. Às vezes até um cisto suave. Mas normalmente quando se fala da ira de Deus, né, se fala de um furacão, de uma tempestade, que também fala sobre um dia de prestação de conta, o juízo final. Esse é o sábio. Mas tem um outro, tem o tolo, tem o insensato, né? Essa palavra, né, no original grego, fala de moros, tem um significado de incrédulo mesmo, de aquele que não crê, que recebe, ouve, pode até ouvir, mas ele não dá atenção, ele não se preocupa em colocar em prática. Um tolo. Por quê? Porque ele está edificando a sua vida espiritual sobre a areia, né? E o resultado final a gente já viu aqui. A gente sabe que a casa vai cair. A casa normalmente cai, né? Então, a importância de nós, até hoje, olharmos para a edificação da nossa vida moral e espiritual e ver como ela está sendo edificada, né? Então, as dificuldades, elas vão vir. Elas vão vir. É normal, né? Jesus mesmo declarou, olha, no mundo vocês vão passar por aflições, tribulações, né? Situações difíceis, por sofrimento, por dor, perda. Então, mas ele fala, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, nós precisamos entender também que esta edificação de maneira prática, né, é lógico que depende das nossas respostas, né? Depende da nossa obediência, depende do nosso desejo, realmente, de ser edificado através da palavra de Deus. Mas nem todos estão preocupados com isto. E esta é a grande questão, né? E não é na nossa força. Eu também quero deixar claro isto, né? Por quê? Porque enquanto Pedro, primeira epístola lá de Pedro, capítulo 2, verso 5, falando que nós estamos sendo edificados casa espiritual, né, para Deus, e nós precisamos entender isso. Paulo, em Filipenses 1:6, né, 1:6, depois você pode ler, ele diz assim, e eu estou plenamente certo, eu tenho convicção, eu tenho certeza, conforme a tradução, então, mas ele estava plenamente certo de que aquele, o Senhor Jesus, que começou em vós, em nós, em cada um de nós, uma boa obra, vai aperfeiçoar. Então, quando nós entendemos esse texto, isso nos traz segurança. Por quê? Porque, é lógico, eu é que edifico. É um ato da minha vontade. Eu escolho escutar, dar atenção, né? Recebo como
uma ordem do Senhor para a minha vida. Edificar a minha vida moral e espiritual de acordo com as Escrituras, né? Mas eu sei que esse texto de Paulo deixa muito claro, aquele, quem? Deus. Aquele que, quem? Jesus começou uma boa obra, vai aperfeiçoar. É Ele quem faz. E para nos ajudar, Ele ainda enviou o Espírito Santo, né? Que nos ajuda nas nossas fraquezas, que nos socorre quando nós caímos, né? Que nos ajuda, né, diante das contrariedades, diante das circunstâncias difíceis, na dor, no sofrimento. Ele é o Consolador também. Então, Ele está sempre perto e pronto para nos ajudar, porque sem Deus nós não edificamos a nossa vida espiritual. Não é pela nossa força, não é por força nem por violência, mas diz o Senhor, é pelo meu Espírito. Então o Espírito Santo é que nos ajuda, né? Nesta edificação. Então, aqui, sábio e insensato, não é uma questão de QI, de consciente de inteligência, entenda isso, né? Não é. Também, é lógico, um pouco sim, mas o fator fundamental não é este. Também não é o quociente emocional, muito importante também, né? Nós precisamos ter um emocional equilibrado, e isto vem através das Escrituras, também através do Espírito Santo, mas é sobre o que quociente espiritual, é a vida do Espírito em nós, né? Se é Ele que está nos conduzindo, se é Ele quem governa a nossa vida, se é Ele quem conduz as nossas vidas, cada passo, é nele que nós buscamos a orientação, a direção, o caminho, e de maneira prática aqui. Aqui tem tudo o que nós precisamos, o que você precisa, o que eu preciso saber, conhecer os princípios que Deus estabeleceu para a edificação de uma vida moral e espiritual, da maneira certa. Então, o sábio é o que edifica sobre a rocha que é Cristo. É aquele que vive a palavra de Deus na prática. E eu vou repetir, isso só é possível com a ajuda do Espírito Santo, né? Ou o tolo, o insensato, que ouve, não dá atenção, não vive na prática. Esse, além de viver aqui nesta terra de uma maneira bem complicada, não que o sábio, não que o cristão, não que aquele que obedece a Deus, que vive de acordo com as Escrituras, não vá passar por luta, por dificuldade, não é isso não. Mas a questão é que aquele que tem uma experiência com Jesus, aquele que nasceu de novo, aquele que teve a sua natureza humana, né? Humana, pecaminosa, mudada, transformada, né? Esse consegue ser orientado, dirigido pelo Espírito de Deus. Esse consegue viver as Escrituras de maneira prática. Em um ou outro momento ele pode falhar, mas a orientação para isso também está lá em 1 João, né? Quando o próprio Jesus fala, olha, se vocês disserem que não tem pecado, vocês estão mentindo, estão errando. Mas, né, se vocês confessarem os vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar e purificar. Então, toda vez que nós erramos, o Espírito Santo que habita dentro de nós,
ele traz um peso, ele nos incomoda e nós caímos em si, entendemos que erramos naquela situação, naquelas circunstâncias, confessamos, pedimos perdão, somos perdoados e a nossa vida espiritual volta ao seu caminho normal. Então, é isto que eu queria deixar para você nesta noite. Sobre qual alicerce você está edificando a sua vida moral e espiritual. É uma questão entre você e Deus, né? Mas eu acho importante a gente parar, refletir, né? Como é que eu estou edificando a minha vida espiritual, a minha casa espiritual. Então, pare, pense, reflita, se não é tempo, enquanto há tempo, de corrigir algumas práticas, algumas questões, de fazer alguns consertos, acertos, né? Muito importante isto. Rocha ou areia? A escolha é nossa, é minha e a sua. Então, com a ajuda de Deus, vamos edificar a nossa vida moral e espiritual na rocha que é Cristo, de acordo com a palavra de Deus. Certo, meu querido, meu irmão, meu amigo, você que está me ouvindo, me assistindo, é com temor que eu vejo isto, porque o próprio escritor aos Hebreus, ele fala que a palavra de Deus, ela é como uma espada de dois gumes e penetra até o mais profundo do nosso ser. Chega até na divisão de alma e espírito, de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do nosso coração. Então Deus sabe. Então, muito cuidado em como você está edificando a sua vida. E quando eu falo para você, esta palavra primeiro corta em mim, né? Depois ela corta em você, penetra. Então, que esta palavra, que é luz, né? Que ela possa penetrar no mais profundo do seu ser e mostrar para você aquilo que precisa ser mudado, transformado, e a partir daí, quando nós reconhecemos e pedimos a ajuda de Deus, o Espírito Santo vem e nos ajuda. Amém, queridos? Que você tenha uma semana de vitória, de avanços e de conquistas. Que Deus abençoe o trabalho das suas mãos. É o desejo do meu coração, é a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. E até o nosso próximo encontro.